Olá, internautas! Este é o segundo vídeo do curso Organização de Computadores e o tema do vídeo é SAP 1, Arquitetura. A autora foi Eliane Cristina e o narrador sou eu, José Coelho. Os tópicos a serem discutidos nessa videoaula são Introdução, Computador de Programa, Entrada, RAM, Registrador de Instrução, Controlador Sequencializador, Acumulador, Somador e Subtrator, Registrador B, Registrador de Saída e o Indicador Visual. Introdução. Para entender o funcionamento dos computadores que utilizamos hoje em dia, é necessário estudar o funcionamento de computadores mais simples e, a partir daí, entender então a sua evolução até chegar aos modernos computadores. Os poderosos e complexos computadores modernos não foram construídos a partir de um único projeto. Na verdade, o que temos hoje é um resultado da evolução dos primeiros projetos de computadores. Vamos, nessa videoaula, iniciar o estudo de um computador simples e muito didático, chamado SAP. Simple as possible, como o próprio nome já diz, ele é extremamente simples. Existem 3 versões do SAP: SAP 1, SAP 2 e o SAP 3. Essas versões evoluem partindo de uma arquitetura extremamente simples no sentido dos computadores existentes nos dias de hoje. Mesmo abstraindo uma série de recursos de um computador moderno, o SAP 1 possui uma estrutura capaz de introduzir conceitos importantes utilizados nos computadores modernos. Muitas características, funções e termos relacionados à arquitetura de computadores serão apresentadas juntamente com essa arquitetura, fazendo com que o nível de abstração desses conceitos e estruturas sejam minimizados pelos exemplos práticos. Esta figura representa a arquitetura do SAP 1. Observe os blocos, seus nomes e a forma como eles são ligados uns aos outros para que as próximas explicações fiquem mais claras. Registradores. Um registrador é uma memória interna ao CPU. Tem a característica de ser muito rápida e podem ou não ser acessadas pelo usuário. Os registradores que não podem ser acessados pelo usuário são utilizados normalmente pela própria unidade de controle do processador. Eles podem armazenar um ou mais bits, dependendo da sua função. Muitos módulos do SAP 1 são constituídos de um ou mais registradores. Barramento. Um barramento pode ser definido como sendo um conjunto de linhas de comunicação que são compartilhadas entre diversos dispositivos. Os dados e instruções do SAP 1 navegam entre esses módulos por meio de um barramento de 8 bits. Além do barramento de dados, o SAP 1 possui um barramento de controle de 12 bits, conforme veremos mais adiante. Computador de programa. Lembre-se de que uma das características de um computador é o armazenamento de todo o programa e dos dados na sua memória. Este armazenamento ocorre nas posições de memória, de forma sequencial, iniciando na posição 0 e seguindo para os próximos endereços 001, 0010, 0011 e assim sucessivamente. Essas posições são compostas por 4 bits, porque é uma característica da memória do SAP 1, que possui 16 posições de memória. A função do computador de programa é de apontar para o computador a próxima instrução a ser executada. Então, toda vez que o computador é inicializado, o contador de programa aponta para o endereço 0. Antes do computador executar a primeira instrução, o contador de programa passa para a memória a posição da instrução que será executada, no caso, 0, e incrementa o seu valor, já se preparando para apontar para a instrução que virá após a busca e execução dessa primeira instrução, ou seja, a segunda instrução. O contador de programa irá repetir esse procedimento até o final do programa. Como o contador de programa funciona como um dedo apontando para a próxima instrução a ser executada, ele muitas vezes é chamado de apontador. A tarefa desempenhada pelo contador de programa é parte integrante da unidade de controle. Entrada e REM. É neste módulo que ocorre a entrada de dados e instruções para que o SAP 1 possa ser programado. Entrada. E também é um local onde fica armazenado o valor passado pelo computador de programa, que é o endereço que será acessado na memória RAM. Registrador de endereço de memória, que é o REM. RAM é uma memória estática que possui 16 linhas
e 8 bits por linha, ou seja, ela é 16 por 8, e tem a finalidade de armazenar instruções e dados a serem utilizados pelo computador. Durante o processamento, a RAM recebe endereços de 4 bits do RAM e logo após é executada uma operação de leitura neste endereço, e o seu conteúdo é disponibilizado no barramento para devida utilização. Registrador e instruções. Quando uma instrução é lida da memória RAM, o byte referente à instrução é enviado ao registrador de instrução, onde ele é separado em 2 nibbles. Nibble é meio bit. O nibble superior é referente à instrução propriamente dita e é passado imediatamente ao controlador sequencializador, e o nibble inferior é referente ao campo operando, que, quando for o caso, será disponibilizado no barramento. A tarefa desempenhada pelo registrador de instruções é parte integrante da unidade de controle. Controlador sequencializador. O controlador sequencializador constitui parte da unidade de controle e é o módulo responsável pelo controle do computador. Ele recebe o nibble referente à instrução que será executada naquele momento por intermédio do registrador de instruções. Decodifica e envia uma palavra de controle de 12 bits para todo o computador. A palavra de controle é responsável por habilitar ou desabilitar cada funcionalidade de cada módulo presente no computador, a fim de que ele execute uma determinada tarefa. Podemos fazer uma analogia entre o controlador sequencializador e o maestro de uma orquestra, que determina quem, o que fazer e em que hora fazer uma determinada ação. O maestro está para os componentes de uma orquestra, assim como o controlador sequencializador está para o módulo que compõe o computador. Acumulador. O acumulador é um registrador de memória temporária, que armazena os operandos e também resultados de processamentos. Ele recebe um dado do barramento e pode disponibilizá-lo tanto para o somador subtrator quanto para o barramento novamente. Este módulo faz parte da unidade lógica e aritmética do SAP1. Somador subtrator. O somador subtrator é um módulo responsável por efetuar uma operação de soma ou subtração entre o valor presente no acumulador com um outro valor presente na memória RAM. A subtração é feita pelo método do complemento de 2, ou seja, para subtrair, ele efetua uma soma no acumulador com o complemento do segundo operando. Este módulo faz parte da unidade lógica e aritmética do SAP1. Registrador B. O registrador B é um registrador de memória temporária utilizado numa operação aritmética para pegar um determinado valor presente no barramento e entregá-lo ao somador subtrator. Ele é necessário, pois o único caminho para se chegar ao somador subtrator é por meio do acumulador ou do registrador B. Como o acumulador já tem um operando, a única forma de carregar o outro operando no somador subtrator é passando por um caminho alternativo, no caso, o registrador B. Este módulo faz parte da unidade lógica e aritmética do SAP1. Registrador de saída. Depois que o computador executou um determinado processamento, o resultado fica armazenado no acumulador. Para que o usuário do computador possa visualizar o resultado do processamento, é necessário transferir o conteúdo do acumulador para o registrador, que efetua o envio do resultado para o usuário. O registrador é responsável por pegar o resultado presente no acumulador e disponibilizar o seu conteúdo para um dispositivo visual. É chamado de registrador de saída ou porta de saída. Indicador visual em binário. Para visualizar o conteúdo do registrador de saída, é utilizado um conjunto de 8 LEDs, que ficam dispostos de forma alinhada e representam os 8 bits presentes no registrador de instruções.